Boa, Penha mano. conseguiu, acho que a Penha entrou. Uhum. Quem mais, gente? Ela tá entrando. Oi. Agora deu. Oi. Que bom. Problemas técnicos aí, recebemos um novo login, tá tudo certo agora. Olga, seja bem-vinda também, muito bom estar contigo mais uma vez. Olá, Olga. Olá, Miriam. Olá, Oi. Ana. Olá, Maria Alba. Olá, todo mundo. A Miriam, a gente só se viu, acho que na última aula lá do Didata, supervisor, né? Não, acho que não tive mais. Povo, sejam bem-vindos, boa noite a todos. A gente está num processo de defesa. Eu aqui estou como orientadora da Carmen, mas sou da Escola Viver Psicologia e Viver Mais Psicologia. Nós estamos aqui por um processo de defesa de monografia. A monografia ela tem como objetivo mostrar que o aluno, então, ele entende como dirigir um psicodrama e ele sabe como processar, entender as decisões de direção que ele tomou naquele momento. Então, esse é o objetivo, que apresente-se um trabalho em que você mostra que você sabe dirigir psicodrama e que você sabe entender quais são as suas decisões que você toma junto com o seu protagonista no momento em que você está dirigindo, em que você baseia essas direções, enfim. Então, é um processo avaliativo, claro, mas também é um processo de cocriação, porque a gente faz aqui um movimento de banca em que a banca colabora para aprimorar a qualidade de um trabalho. Como eu sempre digo, acho que o desafio da orientação é a gente conseguir respeitar a identidade daquele que escreve, sem a gente querer impor nossa forma de escrita, enfim, e sair por aí esquartejando pessoas, mas é muito difícil esse trabalho e a gente vai seguindo com carinho, com ternura, né, com orientação. Esperamos que a banca possa também contribuir para que a Carmen saia entendendo melhor o seu próprio psicodrama. Bom, gente, a Carmen vai ter aí de 20 a 30 minutos para falar sobre o processo dela. Depois disso, a gente passa para a banca, para a professora Olga, para a professora Penha, que vão falar as suas contribuições. Tem um terceiro momento depois, que a gente vai para uma subsala, a gente faz o nosso processo de avaliação, e aí, a partir do nosso processo de avaliação, depois a gente retorna aqui para a sala, onde vocês fazem companhia para a Carmen até a gente voltar, certo? Carmen, bom trabalho. Eu vou ver aqui só se está para compartilhar com todos. Tá, aqui, múltiplo participante. Fica à vontade se quiser compartilhar teus slides. Tá, vou colocar para compartilhar aqui. Só para dizer que a tua câmera sumiu, tá, Carmen? Tá entrando no Drive, onde tá os slides. Mas tá aparecendo a tela ou tá só todo preto? A gente nem tá te vendo, a tua câmera tá desativada e a gente não tá vendo nada compartilhado. Ah, é que o Zoom tá demorando pra carregar. Tem outro jeito de compartilhar? Tá indo. Parece processando para ti? Tá carregando. Porque ele redirecionou pro Google e daí tá carregando. Ah, Se tu entendi. quiser me passar o link também, eu posso ir. Porque eu vejo que a tua internet está um pouquinho travada, Carmen. É melhor mesmo. Deixa eu te enviar. Eu vou compartilhar com você os slides, então. Uhum.
Amanda Castro. Te enviei. Chegou aí? Pronto, agora, no teu tempo, Carmen, pode iniciar a tua apresentação. Tá ok. O meu nome é Carmen Amorim. A minha orientadora foi a Amanda Castro. Os membros da banca são a Penha e a Olga Cassal. A Olga Viedo, desculpa. Pode passar. O título que eu escolhi foi o vínculo terapêutico como ferramenta de trabalho. O objetivo geral foi reconhecer a transferência e a contratransferência, como que a transferência e a contratransferência afetam o diretor e protagonista na psicoterapia da relação. E os específicos foram identificar os aspectos transferenciais presentes na relação do protagonista com o diretor, na psicoterapia da relação, caracterizar a contratransferência do diretor durante a psicoterapia da relação e refletir as possibilidades de trabalho para que protagonista e diretor pudessem ampliar a pele e o vínculo. A psicoterapia da relação, eu usei principalmente o livro O Azul, do Fonseca, que se chama Psicoterapia da Relação, e lá ele fala que é um método que privilegia a relação paciente-terapeuta, as relações eu-tu e eu-eu, e observa a compreensão do fenômeno relacional. Então, é principalmente a relação do terapeuta e do paciente com ele mesmo e com as outras pessoas com quem ele convive. Pode passar. Aí o conceito transferência e contra-transferência, eu usei principalmente a psicanálise como base, que foi onde esses termos foram criados. A transferência são as reações emocionais do paciente dirigidas ao terapeuta e geralmente se originam de relações anteriores. A contra-transferência é uma reação a essas reações. Ela vem como uma resposta. Então, também tem a ver com as relações anteriores. Inicialmente, a contra-transferência e a transferência eram vistas como uma resistência ou algo que deveria ser combatido e eliminado, mas depois foi visto como uma potencial ferramenta de trabalho, que poderia ser usado para melhorar o trabalho do terapeuta e ajudar o paciente nessas questões. Pode passar. A TL é um termo criado pelo Moreno, porque o Moreno via a relação transferencial como uma relação não sadia. Então, uma relação deveria ser em dupla mão, em duplo sentido. Então, ele falou sobre a tele que deveria ser trocando os sentimentos e as emoções de forma mais sincera, talvez, do que ter uma pessoa que só recebe. Pode passar. Os termos e as técnicas que eu usei no trabalho. Diretor, que é o próprio terapeuta responsável por conduzir a sessão. Ego auxiliar, pode ser o próprio terapeuta, um coterapeuta ou outra pessoa que esteja participando da sessão no caso de grupo, e fica como um suporte para a cena. Protagonista é o próprio paciente, no caso de terapia individual, e no caso de terapia de grupo é a pessoa que representa as angústias do grupo e acaba emergindo nessa sessão. O duplo significa dar voz ao sentimento que o protagonista não consegue falar. Espelho imitar ações, falas e comportamentos do protagonista.
de forma a permiti-lo observar e perceber o que incomoda em si mesmo. E inversão de papel é quando duas pessoas conseguem trocar os papéis entre si e interpretar eles da forma como percebe, e daí o outro consegue entender como que é visto. Pode passar, Ana. O método que eu usei foi a pesquisa qualitativa. Eu usei os registros de sessão, também chamados de prontuário em alguns lugares, e um diário de bordo que eu coloco os meus sentimentos, o que eu penso. E é como um diário mesmo. E as sessões foram feitas de maneira remota, eu usei o Google Meet e o WhatsApp, quando o Meet não era possível, por questões materiais mesmo, não dava para usar um computador, e às vezes o WhatsApp, às vezes ele exige menos internet do que essas plataformas. Então, a gente usava bastante o WhatsApp, na verdade. Pode passar. Vamos para a discussão. Eu identifiquei dois grandes momentos, assim, desse caso específico, que foi uma moça. Ela começou a terapia só por curiosidade, porque ela achou que era interessante, ela nunca tinha feito, queria saber como que era. Então, a gente começou mais com alguns jogos de autoconhecimento, de otimização do tempo, até que o animalzinho dela de estimação começou a ficar doente e depois veio a morte. E durante todo esse processo eu acompanhei ela e foi me lembrando do meu próprio processo de luto do meu animal de estimação. E foi bem difícil para mim separar o que era dela e o que era meu, mas ao mesmo tempo foi uma boa ferramenta para eu conseguir entender o que ela estava sentindo. Em alguns momentos eu usava o duplo e tentava confirmar com ela e ela confirmava. E durante a escrita do trabalho eu identifiquei que talvez se eu tivesse usado um objeto intermediário teria me misturado um pouco menos nos sentimentos. E o outro grande momento foi quando ela começou a pensar no final do curso, que ela começou a pensar em como que ela iria exercer o papel de profissional. E eu usei a inversão de papel, talvez para ajudar um pouco nesse ensaio do que seria ser uma profissional de psicoterapia, porque ela é estudante de psicologia. E teve um momento que eu compartilhei um pouco sobre como que foi para mim o fim do curso, que também teve muito medo e eu não sabia muito bem o que fazer. E daí ela se viu um pouco mais confortável com isso. Pode passar. Nas considerações finais, eu entendo que é uma forma. Esse foi um dos primeiros atendimentos que eu comecei, foi no final de 2020, e eu me formei no curso no final de 2019, então, como profissional mesmo, sem uma supervisão da instituição, da UNB, eu comecei a entender um pouco mais o que era estar nesse papel, a responsabilidade disso, e aprender um pouco melhor como manejar, quem pedir ajuda, já que não tinha uma pessoa específica para quem pedir. E eu percebi também, e também durante as minhas sessões de psicoterapia, que se abrir um pouco mais e se mostrar frágil pode ser uma ajuda. Então, eu vi como uma forma de melhorar o meu trabalho também. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Carmen. Aos colegas que assistem e querem falar com a Carmen, usem o chat nesse momento, que a gente vai passar para o processo agora, né, de trazer as contribuições.
E aí a gente tem um membro externo e um membro interno. Naturalmente, geralmente a gente começa com um membro externo. Pode ser, bem, a gente pode começar pela Olga, então. Ótimo. Olga, por favor, traga suas contribuições. Carmen, a gente vai escutar atento. Tu vai enviar para a gente o arquivo, Olga? Envio. Tá, Pois mando beleza. direitinho. Carmen, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz. Sempre gosto, né, Amanda? Gosto de participar, fico toda faceira. Primeiro, achei lindo os teus agradecimentos. Acho que quando eu comecei a ler os agradecimentos, eu já entendi a tua forma de escrita e achei muito, me tocou, achei muito bonito. E depois, durante a tua escrita, eu achei muito interessante. É uma história contada. É uma forma bem original, assim, a maneira como tu foi trazendo tem muito teu, tu tá ali o tempo inteiro, né, na forma de escrita, achei muito, muito diferente, gostei. Algumas coisinhas assim que eu sou uma chatinha da revisão. Eu acho a revisão super importante, eu sempre coloco, até pela estética do trabalho, eu acho que ali os parágrafos estavam, né, fora, e às vezes na revisão vem um detalhezinho, vem mais bonito, vem gostoso de ler, fica harmônico. Então, uma sugestão, acho que, não sei se tu fez, mas me pareceu que não teve, né, a revisão, eu acho que seria interessante. Algumas sugestões. Na página 10, quando tu cita o espelho, anteriormente, eu estava aqui no iPad procurando qual era a página, tu disse que tu vai usar o duplo e os objetos intermediários. Quando tu diz, usarei duplo e objetos intermediários. E aí na página 10, depois de citar o duplo, explicar o duplo, surge o espelho. Eu achei que ele chegou perdido. E aí, depois, um pouquinho mais abaixo, tu colocas que vai usar que usarás as técnicas clássicas. Então, uma sugestão, talvez, é poder colocar quais são as técnicas clássicas e citar elas. Porque primeiro vem a ideia de que vai ser usado o duplo e o objeto intermediário, mas depois surge um espelho, surge uma inversão. Então, serão usadas as outras. Então, uma sugestão, Carmen, para um leigo, para alguém que está iniciando, para alguém que vai pegar o teu trabalho, conseguir entender esses conceitos. E a pele também não foi bem desdobrada. O que é a pele? Ela foi citada ali que ela é importante no trabalho, né? Quando a gente trabalha a psicoterapia da relação, mas ela tá ali na página, no início da página 9, que é importante na psicoterapia da relação, permite o terapeuta estar genuinamente, mas talvez explicar o que é a tele, o conceito. Então, acho que seria sugestões, assim, que eu te daria para deixar o teu trabalho melhor, né? Tá um trabalho muito bom, mas eu acho que ele pode ficar um pouquinho melhor com esses detalhezinhos ali, para ele ficar um pouco mais completo, para quem lê e entende, não ficar perdido no que está lendo, tá conseguindo compreender. As minhas sugestões foram essas, tá? Nada assim de muito, achei gostoso, dá uma sensação assim de te ouvir, e agora te conhecendo, a gente tinha se falado só pelo WhatsApp, parece assim que eu te reconheci total no texto, então, parabéns. Carmen, quer responder alguma coisa para a Obrigada. professora É só Olga? isso? Conseguiu De me ouvir? minhas Falhou um sugestões é só pouco. isso, Carmen. Ela perguntou, é só isso? Eu vou agradecer, eu vejo que a internet da Carmen está um pouco... A gente agradece, de fato, né? Inclusive, estou gestante, estou com 9 meses aqui, eu brinco que alguns alunos estão brincando de roleta russa comigo, assim, né? Que eu qualifiquei não, a gente defendeu trocentos projetos e monografias, enfim. Agora, nos últimos tempos, os alunos estão tudo brincando de roleta russa.
Eu vou ver se a Helena chega, se botar aqui, mas que bom que deu tempo para a Carmen estar, e eu agradeço as contribuições, Olga, acho que de fato isso é importante, a gente já tinha apontado, né, Carmen, a necessidade da revisão, é algo muito importante para que o leitor possa ter uma compreensão bacana do texto, acho que não só do ponto de vista estético mesmo, mas do ponto de vista da possibilidade de comunicação, a gente precisa se comunicar bem, que não significa o uso de palavras que não são acessíveis, mas que a gente possa se comunicar bem para que todos possam entender. Acho que esse é o objetivo. Então, a gente agradece, vamos sim focar nisso, e passamos então a palavra para a professora Penha, para também trazer as contribuições para a gente aprimorar a mono da Carmen. Ok. Primeiro, muito obrigada pelo convite, da Amanda, da Carmen, né? Assim, muito legal, adorei quando eu vi. Conheço bem a Carmen, assim, um pouquinho bem, que a gente esteve juntas em processos outros, e sempre me surpreendendo, né? Assim, com essa capacidade mesmo de atenção, de cuidado, e falar no segundo momento, para mim, é melhor ainda, porque a Olga já disse um bocado do que eu estava pensando. Realmente, a escrita está fluente, está gostosa de ler, está quase que um conto, assim, a sensação que me veio, quase que um conto, que delícia, né? Então, uma escrita bem gostosa, questões normais algumas questões gramaticais, que com uma revisãozinha se acerta. Como é um tema que eu me dediquei muito no meu primeiro livro, né, no Vínculo e Afetividade, eu fiquei assim, poxa, que legal, vou ter a oportunidade de falar de novo desse meu livro, que eu gosto bastante dele. E eu trago aqui para você, Carmen, algumas considerações, né, em relação a essa questão teletransferência, que entre nós é bem complexo, tá? Eu acho que você teve a coragem de escolher um tema muito complexo. Afinal de contas, que história é essa, né? Transferência, assim, que é isso para nós, programatistas? E para você foi tão complexo que você foi lá na fonte da psicanálise, né? E trouxe algumas contribuições da psicanálise, que são importantes, claro, para nós, mas que atualmente eu não vejo necessárias mais, assim, como dentro de um psicodrama mais contemporâneo, não vejo necessidade, por exemplo, de falar de contratransferência, né? Dentro de um psicodrama contemporâneo, nós temos a cotransferência. Por quê? Porque justamente quando você cita Moreno, você fala que ele questiona essa questão da contratransferência. Sim, eu não contratransfiro, eu também transfiro. É mútuo essa interconexão mental de conteúdos, de comportamentos, de sentimentos, né? E não se restringe apenas ao vínculo terapêutico, né? Ocorre em todos os vínculos. Então, tem muitas diferenças relacionadas com a psicanálise, né? Muitas, muitas, muitas. Então, nesse sentido, se você quiser manter a questão psicanalítica no seu texto, ok. Mas eu tenho essa sugestão de que você, dentro desse tema tão complexo, se debruce um pouco mais dentro de algumas produções que foram feitas. Uma delas, que eu gosto muitíssimo, é desse livro aqui, Psicodrama, Fundamentos do Psicodrama. Tem um capítulo que ele fala transferência e contra-transferência, onde Moreno exatamente diz por que não é o caso de usar contra-transferência. E explica um pouquinho de tele, como a Olga falou. Eu acho que isso é uma questão importante para você, embora talvez ele fale de grupo, mas eu acho que isso não tem problema. Outra questão, nesse meu livro Vínculo e Afetividade, no capítulo 8, eu falo exatamente sobre essa questão, né? Como trabalhar a cotransferência, né? No vínculo terapêutico. E também, um capítulo fundamental para o psicodramatista, na minha opinião, é o capítulo 3 do Sérgio Perazzo, do livro Ainda e Sempre Psicodrama.
Ali também ele destrincha muito o que são transferências para nós. Transferências para nós, não quero dar uma aula aqui, mas, enfim, tem toda uma questão do nosso mundo interno, da nossa subjetividade, que é transposta para o mundo interno, formando, então, o processo relacional, né, que tem junto dele tele, né, que faz com que a gente, minimamente, não é real, tem a palavra real no seu texto, mas hoje também já é questionado, minimamente a gente percebe que a gente está num contexto, num momento, numa relação, e a partir daí tem um projeto dramático que faz com que a gente se relacione. Isso é tele. Mas junto disso tem os processos transferenciais, que podem ou não prejudicar nesse encontro, essa relação. Então, transferência também são conteúdos que estão presentes na relação, mas que podem ou não adoecer ou causar algum dano, alguma patologia, ou até mesmo conflitos, enfim, dificuldades na comunicação, etc. Então, não se restringe ao campo do desejo, também entra o campo do desejo, da projeção e tudo mais, mas eu vejo como uma coisa mais ampla, inclusive hoje até eu uso menos a palavra transferência, eu uso mais co-inconsciente, o que é trocado particularmente quando a gente estuda o vínculo terapêutico, que é trocado no vínculo terapêutico. Bom, isso é uma questão no seu trabalho, tá? Eu estou colocando isso porque é um trabalho importantíssimo para nós, psicodramatistas, tá, Carmen? Então, se é um trabalho importantíssimo, eu acho que é bom, pelo menos uma dessas leituras, tá? Eu acho que é bom você tocar um pouquinho nelas, se você puder, tá? Uma outra questão que eu coloco, assim, tem algumas definições que poderiam ser um pouquinho melhoradas, como a própria psicoterapia da relação, né? Inclusive nas suas próprias palavras, porque você viveu a psicoterapia da relação muito forte nesse caso, né? Eu gosto muito de falar que psicoterapia da relação é trazer o cenário psicodramático para a relação terapêutica, né? Assim, você envolve a relação terapêutica com o cenário psicodramático em alguns momentos da sessão. E aí você atua dentro de personagens, né? Que o protagonista está trazendo, né? Então você fala, agora eu sou a culpa, e falo como a culpa do protagonista que me passou o script da culpa e a gente faz uma interação. Agora, essa culpa, transferencialmente, te lembra o seu pai, então eu sou seu pai, né? E assim, por aí vai. Então, tem todo um jogo que eu acho muito legal, né? Da gente, de alguma forma, deixar um pouquinho mais claro no seu texto, né? Porque fica um pouco vago. Como é que é assim? Como é esse método, que é um método riquíssimo, importantíssimo para nós, né? Psicodramatistas. Eu acho que você traz aí o resgate desse método, muito importante. Uma outra questão que você traz, deixa eu ver aqui, excelência. Carmen de Deus, você fala de luto de animal. E luto de animal tem aparecido tanto nas psicoterapias, né? Como assim, um ser da família quase, assim. Ele se torna um elemento da família, né? O pet. Então, assim, se houver pelo menos um artigo sobre isso, eu acho que vai enriquecer profundamente seu trabalho, né? Como os animais ajudam psicologicamente as pessoas, com que tipo de relação é criada com um pet. Esse é o núcleo do seu tema, né? Tanto no processo transferencial que você viveu, como no da paciente, né? Então, esse luto, esses sentimentos que envolvem uma relação com o pet, tem muitas pessoas que não compreendem isso. Que história é essa? Como assim? Sofrer por isso, né? E a gente sabe que é uma dor profunda, né? Profunda, que demanda mesmo um processo de luto, de todo o envolvimento. Então, eu vejo que é muito importante para você ver se você encontra pelo menos um artiguinho
principalmente na nossa área, mas se não ocorrer na nossa área, tudo bem, vamos tentar em outras, sobre a relação das pessoas com os pets, né? Como que isso psicologicamente contribui para, né, o desenvolvimento até psíquico, né, das pessoas, enfim, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, de contribuição. Tá. Eu acho muito legal quando você fala assim, o quanto que eu reconheci a minha dor junto da dor do outro, né? E isso se caracteriza como uma cotransferência, no nosso termo, né? Como uma cotransferência, e como que eu fui me diferenciando, acho que essa palavra é importante, me diferenciando da minha paciente, e a partir daí pude usar, né, todo um lado meu racional. Né? O que quer dizer isso, no fundo? Isso quer dizer que a gente, enquanto terapeuta, a gente tem, o Perazzo fala nesse capítulo, a gente tem um movimento de aproximação e distanciamento, né? Esse movimento de aproximação do protagonista é o movimento do ego auxiliar, é o movimento da intuição, é o movimento do duplo. Eu me aproximo daquela realidade psíquica e tenho empatia e tento compreender aquela dinâmica psíquica. E isso é a função ego auxiliar nossa. E eu me distancio, né? No sentido de agora estou racional e vou propor, né, técnicas, intervenções, e diante daquilo que eu intuí ou diante daquilo que está acontecendo. Então, esse movimento, ele é muito interessante na vinculação terapêutica, que você fez isso. Você fez sem perceber, mas você fez. Já que já existe essa ginga, digamos assim, na relação terapêutica, seria interessante você falar que, de alguma forma, você teve essa compaixão, mas também você teve um distanciamento emocional, uma diferenciação, para usar outras dimensões psíquicas suas, no caso racional, né, o observacional, que é o lado do diretor, né? Então, eu acho muito legal essa dinâmica, né, relacional que nós temos nas sessões terapêuticas. E o conceito com a inconsciente está dentro do seu trabalho, que é fundamental também, se você puder colocar em algum momento para esclarecer os leitores, tá bom? Enfim, algo por aí que eu te digo, o trabalho já está muito, muito, muito relevante para nós, né, psicodramatismo, para a comunidade. Ele nos ajuda a compreender esse fenômeno que ocorre, ajuda bastante. Só essas observações que eu acredito que vai ficar mais ainda apropriado na linguagem psicodramática, né? Já que você está se defendendo dentro do psicodrama, né? Assim, eu acho que, não que tenhamos colegas que façam junção, psicodrama e psicanálise, psicodrama e outras áreas, mas nesse momento, eu acho que é muito válido, né, desse ritual de passagem, né, você, assim, olha, me apropriei dessa linguagem, daqui a pouco eu vou fazer psicanálise, mas me apropriei dessa linguagem psicodramática, né? Ok? É isso. Obrigada pelo convite. Qualquer observação, estou aqui para ouvir também agora. A gente agradece, já vou passar a palavra para a Carmen, mas é bem importante, eu sempre falo, né, eu e a Olga, a gente estava discutindo isso, que é tão importante uma banca conseguir oferecer orientação com gentileza, né? E acho que é isso, assim, tivemos uma banca de orientação com gentileza, isso vai ser bem importante para a Carmen. Carmen, queres trazer alguma coisa para a Penha? Eu queria dizer que eu me inspirei muito no seu livro, Penha, no Vínculos e Afetividade. Eu queria usar a transferência, só que eu achei complexo demais, e daí eu amarelei. Então... Sim, entendo. Entendo que é complexo, mas qualquer coisa estou aqui para ajudar, se você quiser, nesse momento, tá? Ok. Obrigada, Penha. Carmen, então esse é o momento da avaliação, né? Tu vai ficar aqui com a companhia dos colegas,
A gente vai lá para uma subsala, daqui a pouco a gente está de volta aqui, tá bom? Muito bom, Carmesita. Parabéns, viu? Pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Foi muito legal. Foi ótimo. Obrigada. Miriam, eu vou ter que sair rapidinho, já volto.
Voltamos então, povo, e aí a gente volta para falar um pouquinho também do processo da Carmen, para dizer o quanto que é importante esse trabalho para a Carmen sentir que ela também pode escrever, que ela sim é uma diretora de psicodrama, que ela faz psicodrama, que ela sabe se vincular, e acho que esse trabalho ele não tem só uma função em relação à Federação Brasileira de Psicodrama ou à própria instituição ABP, mas ela tem uma função na vida da Carmen, que é a função de integração desse papel, de criação desse papel, e a possibilidade de você ver como alguém que é capaz de criar no papel de diretor de um psicodrama e na psicoterapia de relação. Então, nós, enquanto banca, entendemos que seu trabalho está devidamente aprovado, a gente precisa fazer as alterações, Carmen, parabéns, a gente tem que fazer as alterações, enviar para a instituição, e passo a palavra para ti nesse momento, para que tu possas também fazer as tuas palavras finais aí nesse momento de banca. Eu não sei muito o que falar. Obrigada, gente. Não sei o que deveria falar nesse momento. Obrigada, tá de bom tamanho, Carmen, não se preocupa. Para mim também, está Obrigada. ótimo, excelente. Eu acabei de dizer lá no pequeno grupo que, assim, você foi muito corajosa, porque falar disso é falar realmente das nossas dificuldades, nossos medos, das nossas questões, e nem sempre as pessoas querem mostrar isso, e também dentro de um processo de uma vinculação, que para mim ficou muito claro que é um vínculo forte que você estabeleceu, foi muito bem aproveitado para esse trabalho. Parabéns. Parabéns, parabéns. Queres tirar uma fotinha aqui com o grupo? Queres ou não queres? A gente pode tirar um print. Assim, eu não tô vendo a maioria de vocês, então não sei. Se alguém quiser aparecer com a Carmen, pode abrir a câmera, a gente vai tirar o print, daí quem quiser estar junto com a Carmen, a gente já vai fazer o print agora. 1, 2, 3 e print. Isso aí. Carmen, eu vou fazer de novo, porque você está de olho fechado e você tem que brilhar aqui. Peraí. Fazer de novo. 1, 2, 3 e print. Agora sim. Tá. Vocês querem que eu mande alguma anotação para Tá bom. vocês? Ou ficou claro assim? Não precisa. Se tiver alguma anotação para enviar para Carmen, bacana. Carmen, se tu precisar se tu não tiver acesso aos livros citados pela Penha, daí tu me avisa, eu tenho alguns capítulos digitalizados que eu posso te mandar. Uhum. Certo? Tá Gente, bem. agradeço. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, parabéns, Carmen. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Bem.